Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso intermediário de apometria. É um curso de formação de doutrinadores, né? E nós vamos dar continuidade ao conteúdo das nossas aulas. Eu já aviso a vocês que, com relação à numeração das aulas, eu até já fiz uma modificação. Agora eu não vou mais seguir a numeração de aulas da apostila, que é a apostila da Sociedade Brasileira de Apometria, tá? Que vocês podem olhar aí, ó, itens 2.3.6, ou seja, é equivalente à aula 2. Hoje, se eu não me engano, nós estamos na 8ª aula, para vocês fazerem uma base. Só na primeira aula nós ficamos 5 aulas. Então, é impossível a gente seguir o currículo de acordo com o que foi determinado para o conteúdo da apostila. Senão a gente ia ter que ficar correndo com o conteúdo para vocês, tá bom? Então, eu peço para que vocês observem bem com relação a isso, tá? Porque de repente você vai olhar lá no YouTube e vai ver lá, 8ª aula. Eu falo, nossa, já está na 8ª aula, corre lá na apostila para ver a aula 8. Aí você vai, mas peraí, a aula 8 é prática? O que está acontecendo aqui? É porque, na verdade, a gente está movimentando o conteúdo da aula, ministrando o conteúdo da aula, de acordo com o nível de conhecimento da turma, a velocidade de assimilação da turma, para que isso fique totalmente impregnado na cabeça de vocês, porque eu estou querendo formar doutrinadores. Eu não estou querendo formar aquilo que eu chamo que as pessoas odeiam, doutrinador meia boca, não. Eu estou querendo formar doutrinadores que tenham uma capacidade de pegar um problema e resolver. Essa semana nós tivemos um feedback de um rapaz que entrou em contato pelo Messenger e ele fez um elogio muito bom para o nosso grupo. Isso aí deixa a gente assim mais estimulado, né? Com mais estímulo para a gente continuar. Ele virou e falou assim, olha, eu já fiz vários cursos de apometria pagos e estou aprendendo mais com o curso de vocês, que é de graça. Ele falou desse jeito, eu já fiz vários cursos de apometria pagos e estou aprendendo mais com vocês que o curso de vocês é de graça. Tem um rapaz do Rio de Janeiro, Marcos Vinícius, joia Marcos Vinícius, que ele também é apômetra, ele tem um grupo de apometria. Ele já fez curso de apometria, que inclusive com o nome Bambambam aí, da apometria, né, nacional. E ele falou para mim, ó, Daír, o negócio é o seguinte, todo e qualquer pepino que eu tiver aqui, que eu não souber como lidar, eu vou atrás de você. Eu vou te pedir ajuda. E eu fui, ainda brinquei com ele, né, um dia eu perguntei para ele, né, poxa cara, quem garante que eu sei mais que você? Quem sabe não é a gente que vai aprender junto? Ele falou assim, não, a entidade um dia manifestou, a cigana manifestou no aparelho da minha esposa, que a esposa dele é médium, e falou para mim que eu tinha que buscar ajuda com você, porque você tinha muita experiência. Então eu precisava buscar ajuda com você. Então toda dúvida que eu tiver, eu vou esclarecer com você. Tanto que essa semana ele entrou em contato comigo, falando, comentando um caso que aconteceu com eles lá e pedindo o meu apoio. Porque a entidade se manifestou, era uma cigana, se manifestou no aparelho da esposa dele e falou para ele simplesmente assim, você não conseguiu resolver essa questão porque você ainda não tem experiência suficiente, você ainda é novato, você ainda tem mais coisas a aprender. Só por isso. Agora que ligou o motor. Exatamente. Aí foi onde ele falou para mim, Daír, então me ajuda. A situação é essa e essa. Aí eu passei para ele um monte de possibilidades, né, que poderia ser resolvido ali. Então espero ter ajudado, Marcos Vinícius. Então, é importantíssimo a gente ter esse canal aberto para podermos dialogar com vocês. Tanto com vocês aqui presenciais, quanto com os nossos irmãos que nos assistem pelo YouTube. É importantíssimo. E a gente está vendo aí, gente, que assim, essa rede
ela está se expandindo cada vez mais. Hoje tem gente na Espanha assistindo nossas aulas, tem gente na França assistindo nossas aulas. Aqui no Brasil, gente, eu fiquei impressionado de ver gente em Manaus, no Acre, em Rondônia, no Rio Grande do Sul, no Nordeste, eu acho que no Piauí, sabe? Gente entrando em contato com a gente, falando que está assistindo os cursos e que está adorando. Isso é uma alegria imensa para a gente saber que a gente está conseguindo realizar esse objetivo, que é o de expandir o conhecimento, de levar o conhecimento para as pessoas, de poder ajudar as pessoas. Isso é fabuloso, isso é maravilhoso. E a gente vê pequenos núcleos já começando a se montar, a Perla começando com um grupinho dela lá no Tocantins, outras pessoas começando a montar os seus grupos nas suas cidades, começando com grupos de estudo. Nosso irmão Marcos Vinícius lá, utilizando os conhecimentos que ele está adquirindo com a gente, para fazer o trabalho dele, que ele já tem um grupo de apometria, e está lá, aprendendo com a gente. Hoje teve um rapaz que entrou em contato comigo: Odair, quando é que vocês vão postar a 7ª aula? Eu falei: calma, é porque eu estava de Covid, então estava em isolamento, não tinha como o rapaz vir pegar o arquivo comigo. Calma que essa semana a gente posta. Então, a gente fica feliz demais de ver o quanto a gente está ajudando. E eu tenho certeza que muita gente, a hora que assiste as nossas aulas, se veem, as pessoas se veem nos exemplos que a gente cita. Porque o conteúdo, como eu disse para vocês, não é nada que saiu da cabeça do Odair, não, gente. Isso aqui é a apostila da Sociedade Brasileira de Apometria, uma apostila que foi editada em 2006. Não tem nada meu aqui não, gente. Ninguém pode virar e falar: o Odair está fazendo plágio. Negativo, eu deixo claro para vocês. Isso aqui é a apostila da Sociedade Brasileira de Apometria. Não é conteúdo meu. O que eu passo para vocês aqui nas nossas aulas? A experiência que nós temos. Em 10 anos trabalhando com apometria. 10 anos práticos aqui dentro do seu humano. Porque estudar a apometria e vivenciar a apometria, a gente está desde 2007. É uma jornada aí, ó, de 15 anos. Né? Então, graças a Deus, a gente está tendo essa possibilidade. E a gente, mais do que nunca, tem que agradecer. Ter muita gratidão a cada um de vocês. Tanto vocês que se esforçam, saem da casa de vocês. Eu piro, Victor atravessa Goiânia, sai lá de Aparecida de Goiânia para poder vir aqui, para poder assistir uma aula. E traz a família inteira ainda. Isso é uma satisfação imensa para a gente, ver esse esforço todo. Igual às vezes a gente vê uma pessoa mandar uma mensagem: ah, hoje não vai dar porque eu estou com dificuldade de transporte. E aí eu vejo tanta gente vindo de Uber. Eu vejo tanta gente dando um jeito para vir. Isso nos alegra muito. Porque quando você está buscando conhecimento, gente, ele bate na sua porta. Já diz aquela frase clássica de que quando o discípulo está pronto, o mestre se lhe apresenta. Então, com certeza, se esse conhecimento está chegando até você agora, é porque você está pronto e você está correndo atrás para poder buscar esse conhecimento. Então, muitas vezes as pessoas entram em contato comigo no Zap e: desculpa pelo incômodo. Não é incômodo não, é felicidade. Eu estou feliz por você estar buscando a gente. E por uma pessoa lá em Rondônia está entrando em contato comigo. Por uma pessoa lá no Piauí está entrando em contato comigo. Uma pessoa lá em Manaus está entrando em contato comigo. Eu fico muito feliz. Tem uma galera enorme do Rio Grande do Sul, de São Paulo, interior de São Paulo. É muita gente buscando a gente. Minas. A gente fica muito feliz. Muito mesmo. E é com esse sentimento de gratidão, gente, a todos vocês que vêm presencialmente, que nos assistem pelo YouTube, que buscam a gente pelo Messenger, pelo Zap, sabe? Entrando em contato também via e-mail.
Minha filha ficou responsabilizada por mandar as apostilas para o pessoal via e-mail, então geralmente as pessoas entram em contato com ela, ela manda tudo pelo e-mail, né? E é só gratidão. E é com esse sentimento de gratidão que eu quero começar a nossa aula de hoje. Em nome de Jesus, eu peço permissão para que nós possamos iniciar a nossa aula de hoje. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, nosso irmão maior, nosso irmão Samanga, nossa mãe Maria de Nazaré, Angelina, Maria de Nazaré, mãe de toda a humanidade, São Miguel Arcanjo, o arcanjo protetor da nossa casa, guardião da meia-noite, o guardião dos nossos trabalhos, mensageiro da espiritualidade superior, Doutor Bezerra de Menezes, dirigente espiritual da nossa casa, e toda a egrégora espiritual, toda a falange de caravaneiros da luz, os servos de Maria, que vem prestar todo o apoio para a nossa casa. Humildemente nos colocamos diante de vós todos nesse momento. Primeiramente agradecendo-vos pela oportunidade que nos dão de mais uma vez estarmos reunidos em vosso nome, para mais uma noite de aprendizado. Agradecemos pela presença de cada um dos irmãos aqui presentes e também pela presença dos nossos irmãos que irão nos assistir pelo YouTube. Agradecemos, ó Pai, por todas as graças e bênçãos recebidas, pela proteção despendida a mim pessoalmente, a minha família, que pudemos superar a doença, né? Graças a Deus aí estamos aí firmes e fortes para continuarmos na seara da luz. Agradecemos de coração pela nossa saúde, por tudo. E é com esse sentimento de gratidão que pedimos a tua permissão para iniciar a aula de hoje, proferindo a oração que teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou, e coroando este momento de luz, paz, harmonia, sabedoria, com a Ave Maria, em homenagem à nossa Mãe Santíssima, que é a nossa mãe, a mãe da nossa casa. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal. Pois a ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. E assim, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim. Gratidão. Vamos então diretamente ao conteúdo, né? Nós, na nossa última aula, a gente deu uma explanação aqui para vocês, para que nós pudéssemos identificar, por exemplo, no penúltimo conteúdo, para saber se era homem ou mulher, né? Se aquele espírito estava se manifestando numa ideoplastia feminina ou masculina, né? E tem muito espírito que ele já tem a consciência de que espírito não tem sexo. Então ele se declara assexuado, ele fala, ó, o espírito não tem sexo. Não, ótimo, mas em qual roupagem fluídica você está se manifestando? Então ele pode falar se é homem, se é mulher. Ou então a gente pergunta, né, qual foi a sua roupagem física na sua última encarnação? Sem problema, né? Então a gente explicou aí para vocês como que funciona o tracionamento do cordão prateado. A gente falou a respeito dessa questão de perguntar se é homem ou se é mulher, né? Porque é legal, igual eu até citei para o pessoal, né, que já teve uma doutrinadora nossa, que ela estava doutrinando um espírito que estava se manifestando pela captação de uma médium mulher. Então ela foi e se referiu a ele como minha irmã. Ele foi, virou e falou para ela, sabe aquele jeitão tipo nordestino? Eu sou muito cabra macho, eu sou homem. Então, ela, me desculpa e
coisa, a questão do aparelho que estava se manifestando. Ela esqueceu de fazer essa perguntinha. Você é um homem ou uma mulher? Então, para poder ficar mais legal a conversa ali, a gente fala, pergunta se é um homem ou uma mulher, sem nenhum problema. E ele vai relatar para você, sem nenhum constrangimento, tá ok? Aí depois, a gente falou para vocês como que faz para poder a gente identificar qual é o corpo do consulente que está desdobrado e que está sendo sintonizado no médium, né? E inclusive a gente até rebate algumas afirmações que as pessoas falam que só se manifesta o corpo astral, o mental inferior e o mental superior, que outros corpos não podem se manifestar. Essa tese, ela foi sustentada dentro da apometria clássica por décadas, que somente esses corpos poderiam ser tratados. Afinal, acima do mental superior, não adoecia. Eles falavam que eram corpos que vibravam numa dimensão tão alta que não eram atacados energeticamente, que não eram influenciados, né? E também abaixo, por exemplo, o duplo etérico. Não, o duplo etérico é só energia, então ele não se manifesta. Mas com a nossa experiência, nós conseguimos verificar que se manifestam sim, tanto acima do mental superior, quanto abaixo do astral, como por exemplo no duplo etérico. O duplo etérico da pessoa se manifesta apontando que existem, por exemplo, bloqueios nos chakras das pessoas. Que aquele chakra XYZ está chipado, que existe um chip naquele chakra, que existe algum instrumento magiado que está ali infringindo o desequilíbrio daquele chakra. E que a sede dos chakras é o duplo etérico. Então o duplo etérico se manifesta sim. E tem como a gente tratar o duplo etérico? Sim. Com certeza. E principalmente quando a gente verifica que as energias dele estão em desequilíbrio. Energia centrípeta e centrífuga estão em desequilíbrio. Então a gente tem que equilibrar para as duas girarem harmoniosamente. E isso aí, gente, é dentro do corpo de energia, é o duplo etérico. Com relação aos corpos ainda superiores, além do mental superior, né? Porque sempre falaram, não, acima do mental superior, são corpos inacessíveis para processos de obsessão. Tá bom, agora vamos falar do corpo búdico. Nós estudamos lá no curso básico que o corpo búdico, ele é o nosso registro akáshico. Ele é aquele arquivão gigantesco onde ficam ali todas as pastas das nossas encarnações, não é? Pois é. E quando é colocada ali dentro daquele arquivo nosso, programações inadequadas, como por exemplo, encarnações holográficas. Isso é colocado dentro do corpo búdico, gente. O corpo búdico é atacado. Eles vão lá e chipam o seu corpo búdico. Coloca um software que é tipo assim, um vírus, que contamina o seu corpo búdico. Colocando ali um software, ou um aplicativo, ou um vírus, que vai alterar a configuração desse corpo búdico. Como eu citei para vocês, uma encarnação holográfica. E aí, eles põem na sua cabeça que todas as suas encarnações foram encarnações em que você vem lá da Lemúria, um mago lemuriano, um mestre Atlante, a Cleópatra, o faraó do Egito, o imperador romano Júlio César, a rainha da Inglaterra, a rainha da França. Só coloque encarnação sua que você está lá em cima. Eles não deixam você acessar qualquer lembrança
Por exemplo, de uma encarnação em que você foi um criador de ovelhas, um pedreiro, não, um carpinteiro, não, só encarnação que você foi suprassumo da humanidade. Isso aí, gente, é holograma. Estão empurrando essas informações em você para poder exaltar o seu ego e você se achar um espírito superior. Para acontecer com você, igual já aconteceu com o médium aqui dentro do ser humano. Médium virar e falar: eu não recebo espírito inferior, espírito sofredor. Eu só recebo espírito superior. Eu não recebo, tem uma que ela falou o seguinte: eu não recebo mais espírito terreno, eu só recebo extraterrestre. Eu só faço comunicação extraterrestre. Falei, isso é chique, viu? Isso aí, botaram isso na sua cabeça. Porque o Chico Xavier, que é o nosso exemplo, ele mesmo deixava claro, ele falava assim: em mais de 60 anos de mediunidade, 90% do que eu via, eu recebia, era espírito sofredor. Aí uma pessoa que chegou ontem no espiritismo, no espiritualismo, na Umbanda, seja onde for, fala que só recebe entidade superior. Então tá bom, beleza, vamos botar essas entidades suas para poder trabalhar. Aí ótimo, beleza, ótimo, vamos ver aqui, vamos descer aqui, abre a corrente aí, vamos ver o que manifesta. Aí manifesta a entidade, manifestou, né? Ótimo, então tá bom. Bota um ponto aí para ela, vai lá, uma preta velha, né? Ótimo. A hora que eu chego lá e falo assim: ô minha preta velha, sua bênção, nós estamos aqui para poder pegar algumas orientações para a senhora, para poder a gente passar essas informações para o aparelho. Então, eu estou aqui para poder conversar com a senhora. De qual linha de orixá a senhora é? De qual falange a senhora é? Qual é a vossa graça? Qual é a origem ancestral da senhora? Qual é a roupagem energética que a senhora tem, além da roupagem de preto velho? Para todas essas perguntas, só o grilinho cantando. Aí eu fui, virei e falei: olha, vozinha, eu tenho que ser bem honesto com a senhora. Porque ali estava claro e evidente que aquela médium estava incorporando a entidade eu mesmo, né? É o pai eu também, né? Estava incorporado a entidade eu também. Aí eu fui, virei e falei assim: olha, a médium ainda não está preparada para poder transmitir essas informações, porque ela ainda não tem conhecimento suficiente para poder falar disso aí. Por exemplo, eu perguntei qual a origem ancestral da senhora. Ela não sabia que a origem ancestral das entidades que se manifestam aqui na casa, ou em qualquer trabalho de umbanda, tem uma linhagem ancestral. Não é caiu de paraquedas, não. Então ela precisa estudar mais, ela precisa se preparar mais. Então eu gostaria de pedir à senhora que a senhora dê permissão para que ela continue trabalhando como médium de transporte e transportando os nossos irmãozinhos sofredores. Porque aí ela vai adquirir experiência para isso. A médium saiu da casa. Porque não aceitava receber espírito inferior. Gente, isso aí, gente, tá claro e evidente que é a obsessão. E eu, no lugar da médium, teria pedido o quê? JJ, me ajuda. Eu estou precisando de ajuda. Porque se realmente a entidade quer trabalhar no meu aparelho, mas achou o vácuo dentro da minha cabeça, porque eu não tenho conhecimento algum para poder trabalhar com a entidade vai procurar um ponto riscado na minha cabeça, não tem. Vai procurar uma lembrança de uma linhagem energética, não tem. De uma falange, não tem. Porque eu não tenho esse conhecimento. Então,
eu tenha que vestir a carapuça da humildade, calçar a sandalinha da humildade e ir receber espírito sofredor, sim. Infelizmente a pessoa não aceitou. E infelizmente o implantezinho estava lá. Então isso acontece sim, em corpos superiores, sim. Como, por exemplo, uma pessoa que entrou em contato comigo, por exemplo, falando que acha um absurdo eu falar que o corpo átmico não é um espírito. Eu falei, mas não é, gente. O corpo átmico é mais um invólucro da nossa centelha divina. Porque se tem mais corpos acima do átmico, então o átmico não é um espírito. Porque acima dele ainda tem o causal, tem o morontial. E tem mais um monte de corpos a nível fora da Terra. Então o átmico não é a centelha divina. Isso foi concebido lá na década de 60. Mas hoje a gente tem que ter a concepção de que o átmico é mais uma das membranas, é mais uma das camadas da cebola. E não o miolinho lá no centro da cebola. De forma alguma. Aquele germe que é dele que brota um novo brotinho da cebola. Não, ainda não chegamos nisso aí. Talvez a nossa visão espiritual e o nosso conhecimento não nos permita acessar algo além disso. Ótimo, beleza. Mas pelo fato de eu não conseguir acessar, eu achar que aquilo ali é o fim, é igual quando os cientistas começaram a dividir o átomo e foram chegando em partículas subatômicas, né? Eles foram partindo, descobriram que o átomo tinha eletrosfera e núcleo, depois descobriu que o núcleo tinha prótons e nêutrons, que a eletrosfera tinha elétrons, aí eles pegam um elétron e partem um elétron e vai descobrindo partículas subatômicas, até chegar nos quarks e vai descobrindo mais um universo de fronteiras. Mas aí chegou num ponto em que os cientistas viraram, olha que sabedoria, e falaram, olha, a gente partiu até onde dava, mas a gente percebeu que além do que a gente já partiu, ainda existem sombras, que aí veio a teoria das sombras. Ou seja, ainda dá para partir mais. Dá para poder fragmentar mais. Só que nós não temos conhecimento e nem tecnologia para isso ainda. Beleza. Então, em caráter espiritual, nós também não podemos bater o martelo e falar, é isso. Eu sempre falo isso nas nossas aulas. A gente não pode, em matéria de espiritualidade, a gente não pode bater o pé e falar que isso é uma certeza absoluta, porque tudo é relativo. É igual um dia, uma mensagem que a gente recebeu num centro que a gente foi aí, em que a gente viu um símbolo que um rapaz desenhou lá, ele desenhou uma pirâmide em 3D. Aí foi perguntado para uma entidade o que aquela pirâmide significava. Em 3D, ele desenhou um triângulo na frente e um triângulo mais atrás, os dois triângulos conectados. Aí, a resposta veio da entidade. Porque neste mundo existem 3 verdades. Existe a sua verdade, existe a verdade do outro e existe a verdade real. Neste mundo existem 3 verdades. Então você jamais deve achar que a sua verdade é absoluta. O outro também não pode achar que a verdade dele é absoluta. Porque além da sua verdade e da verdade do outro, existe a verdade real. É igual quando acontece um acidente de trânsito e que um vira e fala, ele estava errado. O outro vira e fala, não, ele estava errado. E aí a hora que a gente vai olhar numa câmera, a gente vê que os dois estavam errados. Ou então um dos
dois estava errado, sei lá. O árbitro divino. O VAR resolve, né? E aí a entidade ainda falou algo mais profundo ainda, e virou e falou assim, ó, e eu deixo claro para vocês, que essa ligação com essa outra pirâmide atrás, com esse outro triângulo atrás, que mostra que a verdade aqui no plano de vocês tem 3 lados, no plano espiritual também tem. E que a verdade no plano físico é apenas uma sombra da verdade espiritual. E que até no plano espiritual existem também 3 verdades. Que ensinamento essa entidade deu. E realmente é assim. Então, o Odair hoje, em matéria de apometria, não fala que nada é absoluto. Muitas vezes as pessoas me perguntam as coisas e eu deixo claro, olha, de acordo com o que eu aprendi, de acordo com a minha experiência, de acordo com o que eu tenho vivenciado, é assim, 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 assado. Mas pode ser que seja outra coisa. Igual hoje fizeram uma pergunta no grupo de estudos, né? Se uma subpersonalidade é a tão famosa criança ferida. Aí eu falei, pode ser sim, mas pode ser a criança ferida, o adolescente ferido, o jovem ferido, o adulto ferido e o velho ferido. Porque uma subpersonalidade ela pode se dissociar em qualquer parte da vida. Só que a grande maioria dos traumas que a gente traz são de onde? Da infância. Aí eu falei, faz sentido. Sim, mas lembro a vocês que pode acontecer em qualquer fase da vida. Igual, por exemplo, nós já tratamos uma senhora aqui, que ela foi estuprada aos 57 anos. Com 57 anos. Inclusive ela era estrangeira e ela foi estuprada aos 57 anos. Ali se dissociou um subnível de consciência dela, que a colocava assim como um ser inferior. E aí foi necessário tratar esse subnível de consciência, essa subpersonalidade, que foi dissociada aos 57 anos. Porque a mulher nessa época, ela foi violentada aos 57, ela veio para o Brasil 2 anos depois, uns 3 anos ela estava tratando com a gente aqui, e ela, assim, a concepção de valor pessoal dela estava tão baixa, que ela já tinha tentado o suicídio. E que ela decidiu que não valia a pena viver, porque ela era um ser desprezível. Ela tinha nojo dela mesma. Para vocês fazerem uma base. O quanto isso é delicado. Então, quando a gente fala em tratar qualquer corpo do agregado espiritual humano, nós podemos ir até além do projeto Terra, além do plano Terra. A gente pode ir para o corpo criogênico, que é aquele corpo da última encarnação que a gente teve fora da Terra. Naquela raça que é completamente diferente da daqui da Terra. De repente eu fui um reptiliano lá em Órion, antes de reencarnar aqui na Terra, e esse corpo criogênico que foi a minha última estrutura, ele ficou em criogenia enquanto eu vinha para poder passar pelo meu processo de aprendizado aqui na Terra. Então o corpo criogênico pode ser tratado. Fractais nossos, de outros planos, em outros universos, em outras frações de tempo e espaço. Nós já tratamos um fractal de um colega nosso, que esse fractal era um fractal de um espectro, e ele estava aprisionado numa lua de Júpiter. Olha só. Então é algo que é um campo muito vasto, para a gente falar, não, é só corpo X, Y, Z. Outro dia perguntaram para a gente, Odair,
qual a diferença da apometria que vocês fazem com a apometria cósmica? Eu falei assim, eu acho que a apometria que a gente faz é cósmica, porque o negócio vai lá para cima. Então a gente já saiu da apometria clássica. A gente está tratando coisa além da Terra. Sim? Eu poderia associar a apometria justamente a esse acúmulo de tanta vivência sem aprendizado? Explica melhor a sua pergunta. Associar a apometria a esse acúmulo de tanta vivência sem aprendizado. Não entendi. São tantas e tantas encarnações, e tantas repetições, e tantos arquivos, que agora está nos dando a possibilidade de um pouquinho mais de conhecimento através da apometria cósmica para chegar com mais facilidade no plano espiritual. Olha, eu posso garantir para você o seguinte, a pergunta dela é a seguinte: nós já passamos por tantas experiências aqui na Terra, lição do Odair, 133 encarnações. Eu fiz o meu mapa ascensional, então eu posso falar, 133 encarnações aqui na Terra. E agora é que eu tive acesso à apometria. Eu penso que é a oportunidade que a espiritualidade está me dando de fazer essa limpeza de tudo errado que eu fiz lá no passado. Por quê, gente? Porque nós estamos num processo de transição planetária. Nós estamos num momento de separação do joio e do trigo. Nós estamos no momento da separação entre os chamados e os escolhidos. Então, a vinda da apometria para a minha vida foi o chamado. Eu abraçar a apometria para me curar e curar o meu próximo, eu estou escolhendo o lado dos escolhidos. Talvez eu possa estar enganado. Talvez seja só uma faxininha para poder dar uma melhoradinha na minha situação. Não sei. Eu não posso me dar ao privilégio de falar, eu estou entre os escolhidos. Pelo menos eu estou tentando. Eu posso estar entre os trabalhadores da última hora. Não sei se eu vou conseguir cumprir minha missão. Certo? Mas a apometria é sim essa ferramenta, e junto com todas as outras que estão surgindo, para poder a gente limpar toda essa bagunça lá de trás, que a gente não teve a possibilidade de fazer, e que inclusive quando a gente teve a possibilidade, como por exemplo, a gente teve acesso a um conhecimento sobre magia, e a gente, em vez de usar essa magia para fazer o bem, a gente foi fazer coisa errada. Agora nós estamos tendo essas ferramentas chegando até nós como possibilidade de salto evolutivo, nesse momento de transição. Então é sim uma ferramenta, como todas as outras que a gente está vendo aí, que estão surgindo hoje, que é tanto nome que fica até difícil. Veio o Reiki lá com o Mestre Uzui, depois o Reiki foi evoluindo e hoje nós temos Reiki quântico, nós já temos várias linhas de Reiki, nós temos até Orixá Reiki, nós temos outros métodos que foram embasados em yantras, né, como por exemplo a cura quântica estelar. Nós temos Theta Healing, nós temos Magnific Healing, nós temos barra de Axis, terapia multidimensional, câmaras multidimensionais, tratamentos com câmaras arcturianas, tratamentos com os arcturianos, com os pleiadianos. Gente, é a oportunidade que nós estamos tendo. Assim, ó, as ferramentas estão aí, gente. Vocês se sirvam delas. A enxada está aí. Vocês são os trabalhadores da última hora. Estão sendo chamados. Agora vocês é que decidem se vocês pegam ou não no cabo da Margosa e vai para a lavoura capinar. Vocês é que decidem. Então eu acredito sim que a apometria não é a única, mas é mais uma das ferramentas que a espiritualidade está colocando à nossa disposição. E já vinha colocando ferramentas, né? Como a gente viu lá, ó, 1857 vem Kardec com o Espiritismo. 1890 vem Helena Blavatsky com o conhecimento da teosofia. Depois da Helena Blavatsky, nós vimos a migração da árvore genealógica
do espiritismo, do evangelho, vindo para o Brasil, migrando da Europa para o Brasil, e aí vem os grandes avatares, os grandes baluartes do espiritismo no Brasil. A gente vê um Eurípides Barçanufo, a gente vê um Bezerra de Menezes, a gente vê um Chico Xavier, a gente vê um Divaldo Franco reencarnando em pleno século XX para poder trazer esse salto evolutivo para a gente. A gente vê a conexão com a espiritualidade muito mais aguçada, a conexão com os seres intergalácticos muito mais aguçada. A gente vendo o centro espírita, como por exemplo a Casa do Consolador, se abrindo para a Umbanda, se abrindo para os extraterrestres, Xeliana se comunicando, Mestre Tupã se comunicando, Exu Veludo se comunicando, dentro de uma casa espírita. As ferramentas estão sendo colocadas à nossa disposição. Abraça quem quer. Abraça quem está pronto. Porque essa semana teve uma pessoa que me perguntou, daí, por que os centros espíritas rechaçam tanto a apometria? E, inclusive foi um rapaz cubano que me perguntou isso. Por que tem centro espírita que não aceita a apometria? Primeiro, porque tem aqueles que são ortodoxos, que puseram na cabeça que fora de Kardec não tem salvação. Então é só o que Kardec ensinou e pronto. Se saiu daquilo ali, está errado. Medo de enfrentar o novo, o desconhecido. E mais um monte de coisas que inclusive entra até em processos de obsessão. Que inclusive tem um determinado livro em que o autor cita que os dirigentes espíritas estão sendo obsediados por magos negros que os impedem de aceitar a apometria, porque os magos negros sabem que se juntar as duas coisas, eles vão perder a guerra. Porque se juntar a fé e o conhecimento que o espírita tem, através das suas leituras, das suas vivências espirituais, se juntar isso com as técnicas apométricas, não tem chance para mago negro. Então eles vão permitir que isso aconteça? De jeito nenhum. Você acha que eles vão permitir que os dirigentes de Umbanda aceitem as técnicas apométricas lá dentro do centro? De jeito nenhum. Porque eles sabem que se juntar a Umbanda com a apometria, eles vão perder. Eles vão perder. Então, tudo isso acontece. E a gente tem que ter a certeza de que a gente tem que escolher um caminho. É igual às vezes eu falo para o professor, escolhe um caminho. Escolhe um lado. Jesus deixou claro que ele não gosta de quem é morno. Ele falou, não foste quente nem frio, foste morno. Eu não gosto de gente morna. Então está na hora de descer do mundo e escolher um lado. E eu espero que todos vocês que estão tendo a oportunidade de ter acesso a esse estudo, escolham o lado dos escolhidos, dos eleitos, dos trabalhadores da última hora. Oi? Chega de enterrar talentos. Chega de enterrar talentos. Chega de enterrar talentos. Bem, oi? Tá, por causa da lâmpada aqui eu não vi. Sim, Cadu? Tá bom, né? Tudo jóia. Deixa eu te perguntar, através de um tratamento, de um exercício periódico, de um acesso a níveis de inconsciência, eu posso estar tratando um assunto de personalidade sem saber? Sim, claro. É a coisa mais comum do mundo. E, inclusive, isso aconteceu demais com a gente quando a gente trabalhava em centro espírita. Quando a gente trabalhava lá no kardecismo, lá no centro espírita. O que a gente tratou nessa época lá de personalidade e de subpersonalidade dos consulentes, jurando que era obsessor, demais da conta, demais da conta. Dentro da PNL, principalmente dentro da PNL, que você trabalha muito absorção de traumas, né? Limpeza de traumas. Com as técnicas, a gente tem a técnica da chuva, tem a técnica da TV, tem um monte de técnicas para poder serem utilizadas dentro da PNL. Com certeza, você está ali tratando, por exemplo, um trauma que você, de repente, você consegue eliminar,
Você está tratando um subnível de consciência da pessoa, está tratando uma subpersonalidade, sim. E inclusive, você pode estar tratando vários níveis ao mesmo tempo. Não só de subnível, mas também nível de consciência. Personalidades da pessoa que podem estar sendo tratadas ali, em barra de axis. Igual, por exemplo, gente, já foi tratado um nível de consciência minha, uma personalidade minha, dentro de uma sessão de barra de axis. Liliane Dornelas, que é uma grande amiga minha, está aí para poder provar que foi ela que foi a terapeuta que fez a sessão de barra de axis comigo. Tratou um nível de consciência meu, numa sessão de barra de axis. Então, dentro das terapias holísticas, pode e deve ser tratado sim. E você pode incorporar técnicas apométricas para essas terapias. Isso que eu pergunto. Exatamente, é perfeito. Você pode e deve. Eu conheço uma pessoa, uma terapeuta, que ela é consteladora. E ela levou para dentro da constelação familiar as técnicas apométricas. Então, dentro da constelação familiar, hoje ela faz contagem e faz pulsos dentro da constelação familiar. E ela mesma já falou para mim que a constelação familiar dela deu um salto quântico depois que ela começou a utilizar técnicas apométricas dentro da constelação. Ela falou assim: Odair, isso aqui não é energia? A constelação não trabalha no campo energético familiar da pessoa? Então, aqui eu estou movimentando energia. E foi um sucesso. Ok? Bem, então vamos lá. Verificar, mais uma técnica. Verificar se esta entidade manifestante está no umbral, está em faixas negativas. Odair, por que você falou entidade? Não é só espírito que está no umbral? Infelizmente não, gente. Tem nível de consciência nosso que está preso lá no umbral. Tem corpos nossos presos no umbral. Quem já leu Senhores da Escuridão já viu que eles raptam corpos espirituais nossos e levam para zonas umbralinas para poder chipar, para poder drenar. Quem já leu Senhores da Escuridão vai lembrar desse trecho aí. Então, tá lá no umbral. Então, se você verificou que aquele ser está no umbral, ele está reclamando porque ele está num charco lodoso, ele está num mar de lama, ele está sofrendo, ele está num calabouço, ele está numa masmorra, ele está aprisionado em algum lugar no umbral, ele está num lugar que para ele é o Vale dos Suicidas. Aí você diagnosticou isso. Me tira daqui, geralmente eles pedem, né? Me tira daqui. Eu estou dentro de um buraco, eu estou num lugar, eu estou sofrendo, eu estou sendo esquartejado, eu estou sendo torturado. Então, deu a identificação de que ele está neste local, vamos retirá-lo de lá. É aquela técnica que eu falei para vocês, de você fazer a dissociação no tempo e no espaço. Você retirar ele, aquela entidade manifestante, daquela equação de tempo e espaço ali que ele estava aprisionado. É aquela técnica que eu falei para vocês, do hospital de campanha. Você vai lá, está no meio da guerra, você não vai tratar o soldado ferido lá no meio da guerra, não. Você vai tirar ele do meio da guerra, vai trazer ele para o hospital de campanha. Então, se aquele espírito está num local onde ele está em sofrimento, você dá o comando para ele. Saia dessa equação de tempo e espaço onde você encontra. Saia desse local onde você se encontra. Venha para o dia de hoje. Venha aqui para o seu Mana. Venha para a casa de Maria de Nazaré no dia de hoje. Idade, peso e altura atual. 1, 2, 3. Venha para cá. Saia dessa frequência. Dá o comando. Sai do umbral, está no umbral. Saia dessa faixa umbralina. Venha para o dia de hoje. Venha para cá. Venha para o nosso hospital para você receber o seu tratamento. É muito importante você retirar ele daquela situação lá. Porque muitas vezes ele está, por exemplo, numa situação que ele está sendo torturado. Igual já teve manifestação de espírito que se manifestou e estava sendo perseguido.
E ele estava fadigado, porque ele estava cansado de correr, de tentar se esconder, porque estavam perseguindo ele para matar, porque já tinham matado a família dele inteira. E estavam correndo atrás dele, caçando ele para matar. Só que ele não tinha consciência de que ele já estava morto. Que na verdade ele era revivendo aquela situação da caçada. Então, meu irmãozinho, vem pra cá, sai dessa situação aí. 1, 2, 3. Um espírito que morreu congelado, morreu de frio, tá lá batendo queijo, morrendo de frio. Você vai tratar ele lá? Não. Sai daí, sai desse local, vem pra cá, vem pra casa de Maria de Nazaré, vem pro dia de hoje. Vamos te cuidar, vamos cuidar de você agora. Vamos te agasalhar, dando um agasalho pro meu irmão. E faz, sim. Pegando um gancho do que você está falando aí, você já teve alguma experiência, por exemplo, uma personalidade sua, você está dormindo, insônia, você vai parar num lugar. E lá, você acha que é alguém que poderia ser uma personalidade sua que está em sofrimento em um desses corpos? É doido? A pergunta? Olha. Mas assim, você, por exemplo, você teve ou leu algum livro que quando a pessoa chegou lá, não era... Não era um espírito. Era uma personalidade minha em sofrimento. Isso. E eu fui em desdobramento para poder visualizar isso. Acontece demais, não só em desdobramento durante o sono, mas também quando a gente se desdobra aqui dentro do trabalho. Porque igual, por exemplo, você perguntou de uma situação pessoal minha. Eu já participei de um atendimento para mim, tá? Que eu pedi um atendimento de apometria e que quando abriu a minha frequência, eu, Odair, fui desdobrado e fui levado para uma situação no passado em que eu estava sendo torturado durante a Santa Inquisição. Eu vi eu mesmo sendo torturado. Eu vi aquela personalidade minha sendo torturada. Naquela existência ela foi torturada. E o pior é que aquela personalidade ficou aprisionada naquela situação de tortura. É incrível, mas a gente consegue visualizar sim, e inclusive durante os sonhos. A gente vê experiências vivenciadas por nós em outras existências, experiências essas que trouxeram algum trauma e a nossa personalidade ficou aprisionada ali. Sim, a gente tem essa capacidade sim, e inclusive quando a gente tem o conhecimento, a gente pode fazer o trabalho de autodoutrinação e de autorresgate. Eu resgatar uma personalidade minha. Em sonho. Com fractal também. Em desdobramento. E inclusive, uma outra coisa que é um fractal meu. Eu conseguir identificar um fractal meu e resgatá-lo. Encontrei um fractal meu e consegui trazê-lo para a luz. Um fractal perdido na escuridão. E resgatá-lo, trazê-lo para a luz. Se eu tenho o conhecimento fisicamente, em desdobramento, isso expande. Porque eu não tenho a barreira da caixinha aqui não, meu cérebro se expande. Então, em desdobramento, até o meu poder aumenta. Igual, por exemplo, as pessoas que participam de trabalhos de resgate conosco, eles falam para mim da capacidade, do poder mental que eu tenho no plano astral. Já teve gente que falou para mim, Odair, no plano espiritual é incrível, você com o poder da sua mente, você levanta prédio. Foi meu sonho, poder fazer isso aqui, eu faço lá. Igual até citei para as meninas aqui hoje, de uma pessoa que falou para mim de um trabalho de resgate que nós fomos fazer, numa zona umbralina, e é um rapaz que mora em São Paulo e ele teve esse desdobramento e ele viu e ele narrou direitinho. Ele falou assim, Odair, você foi como se você fosse o Exu do grupo, o protetor do grupo, o guardião do grupo. Por quê? Porque o nosso grupo não tinha conhecimento sobre criação de campos de força.
E você foi para proteger o nosso grupo, para criar campos de força. E você criava os campos de força que nada que os espíritos obsessores tentavam infringir a nós, chegava até a gente. Tudo era barrado nos campos de força que você utilizava. E ele falou para mim, gente, que alegria. Aí eu falei para ele, então vamos estudar apometria para poder aprender e fazer campos de força também. Sim? Até agora você está falando dos que falam a verdade. Né? De onde veio, como é que eu estou, a verdade. E aqueles que não falam, como você vai descobrir que ele é de lá? Espera aí, de lá onde? Vamos lá. Certo, até agora eu estou falando daqueles que falam a verdade. E os mentirosos? Os que mentem. Fala que é o funzinho, mas é lá do... Ah, não, mas isso aí, gente, a gente já explicou em uma outra aula, com certeza você ainda não assistiu ela. Que para a gente identificar se um espírito é do bem ou não, se ele é bom ou não, porque pode ser que um mago negro venha e se manifeste dando uma de que é bonzinho, dando uma de que é o mentor da pessoa, já aconteceu, tá? Dando uma de que é vítima, já aconteceu. A gente sempre pede às pessoas que quando não se tem um vidente que veja a realidade, ou até tem um vidente e esse vidente também foi iludido, porque eles têm a capacidade de criar um holograma, a gente sempre pede às pessoas para observarem a energia. Por exemplo, se manifesta um espírito com uma roupagem fluídica de Dr. Bezerra de Menezes, mas a energia é pesada, tem alguma coisa errada. A energia do Dr. Bezerra de Menezes é extremamente leve, é extremamente sutil. Aí desce aquela energia pesada que o clima fica ruim na sala. O pessoal já viu, nossa, que energia pesada. Aí vai manifesta um Bezerra de Menezes. Tá errado. Outra observação, é igual eu falei, já tá lá na aula, mas vamos lá. A gente prestar atenção no que ele está falando, qual é a mensagem que ele está trazendo. Porque, por exemplo, um dia aconteceu de um médium, ele recebeu uma entidade que chegou, bateu no peito, disse que era o caboclo top da galáxia e que tinha uma mensagem para o grupo. E que todo mundo tinha que prestar atenção. Aí todo mundo parou e... Vamos falar, né, caboclo? Então, vamos lá. Fala pra gente. Qual a mensagem que o senhor trouxe para nós? Gente, desculpa falar isso, mas parece que eu tinha incorporado a Dilma Rousseff. Porque ele ficava naquela história, vai perder quem não ganhar, mas quem ganhar vai perder, porque quem perder não vai ganhar. Porque estava desse jeito, sabe? Ele, não, literalmente bugou. E eu virei na hora, falei pra casa, eu falei assim, esse médium está incorporado com a Dilma Rousseff. Não é, ué. Porque ele não falava coisa com coisa. Eu virei pra Cássia na hora e falei, isso não é espírito de luz. Ou então o médium bugou e não está conseguindo transmitir o que o espírito quer falar. Porque é sério mesmo. Ó, vocês precisam fazer o bem, porque senão vocês vão fazer o mal. E quem faz o mal não faz o bem. Porque quem faz o bem não vai para o mal. Então a gente tem que prestar atenção. Igual eu já citei, inclusive eu citei na aula de doutrinação de magos negros. Quando uma entidade se manifestou num determinado centro aí, Doutor Bezerra de Menezes se manifestou, né? Para mim era outro, e falou o seguinte: esse centro não é para crescer. Esse centro não vai crescer. Esse centro sempre vai ser um centrinho, sempre vai ser pequenininho. O centro fazia 2 atendimentos por semana, gente. 8 atendimentos por mês. Oi? E tratava 2 famílias. A Cássia falou algo muito importante. Tratava 2 famílias. Aí a gente virava e falava assim, como assim? Aí teve uma vez que ele se manifestou lá também,
Aí, doutor Bezerra de Menezes. Esse centro não vai fazer trabalho social. Esse centro é para exclusivamente fazer trabalho espiritual. Esse centro não faz trabalho social. Gente, é para caridade espiritual, não caridade material. Porque tinha um grupo que estava interessado em fazer o trabalho da sopa. Já tinham até conseguido doação de fogão, de panelas, de botijão de gás, para poder fazer um trabalho de sopa. Doutor Bezerra de Menezes se manifestou e disse não. Ganharam a doação de 3 máquinas de costura, senhorinhas lá do centro, querendo fazer a obra do berço, fabricar enxovaizinhos para crianças recém-nascidas carentes. Não, esse centro não faz trabalho social. A missão desse centro não é essa. Gente, será que é doutor Bezerra de Menezes, gente? Então vamos prestar atenção. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, deixa claro lá naquela passagem que fala dos falsos profetas da erraticidade. E que como que a gente identifica os falsos profetas da erraticidade? Pela constância, pela energia, pelo que eles falam, pela palavra deles. Porque é o seguinte, não adianta o doutor Bezerra de Menezes vir hoje e falar X, amanhã o doutor Bezerra de Menezes chega e fala Y. Você fala assim, ué, está incoerente. Não tem sentido isso aí. Não tem lógica isso aí. Então a gente vê que realmente está incoerente. Então a gente tem que analisar isso aí. Agora, se ele insiste, lá nas técnicas a gente ensinou. Bota o espelho da verdade na frente dele. Ah, então você é o doutor Bezerra. Eu sou o doutor Bezerra mesmo. Ótimo, então tá bom. A energia está ruim. Ele está completamente incoerente com o que o doutor Bezerra de Menezes fala. Igual um dia teve um médium que ele disse que recebeu Astacheran e gritou com o grupo. Eu virei para o médium e falei, você não recebeu Astacheran nem aqui nem nunca. Por quê? Eu falei, porque Astacheran, membro da Confederação Intergaláctica, líder do Comando Astar, Logos do Comando Astar, com mais de 5 milhões de naves, mais de 50 milhões de membros, Astacheran não grita. Então das duas, uma, ou você recebeu qualquer coisa que não é Astacheran, ou então quem gritou foi você, não foi Astacheran. Falei mesmo. Médium se ofendeu, azar dele. Então é uma questão de você parar para pensar. Doutor Bezerra de Menezes chega no centro e paga um monché daqueles de humilhar médium? Não é doutor Bezerra de Menezes. Então, então você é o doutor Bezerra de Menezes? Sou. Então eu vou fazer um teste aqui. Eu tenho certeza que se for o doutor Bezerra de Menezes não vai se incomodar. Eu vou colocar o espelho da verdade na frente do senhor. Olha no espelho da verdade e revela a sua verdadeira forma. Acabou a brincadeira. Porque ele não vai querer. Tá me afrontando. E aí já, filho, tchau. Tem nada de doutor Bezerra. Aí já começa com as técnicas de contenção. Tem nada de doutor Bezerra de Menezes. Porque o doutor Bezerra de Menezes jamais se sentiria afrontado com um negócio desse. Certinho? Então, pode voltar lá na aula do curso básico, técnicas para tratamento de magos negros, e você vai ver todo o processo para poder tratar esse impostor aí. Esse impostor que está fazendo de conta que é anjinho, está fazendo de conta que é vítima, está fazendo de conta que é espírito de luz. Tem todas as técnicas para poder você desvendar e descobrir a treta todinha e resolver a questão. Tá ok? Ótimo. Verificar. Aí é um entendimento, né? E análise da situação. Por exemplo, verificar suas ligações com a pessoa histórica. Então, de repente, tem uma entidade manifestando no aparelho do Victor. Aí eu vou e pergunto, está tratando o JJ. Claro que eu vou perguntar, quem é o JJ para você? Quem é ele para você? Olha, vai ter tudo quanto é tipo de resposta. Vai ter de não sei, não faço a mínima ideia de quem é. Vai ter de não me interessa. Vai ter meu inimigo, eu quero destruir ele.
vai ter sou eu, vai ter ele é meu pai, ele foi minha mãe, ele é um inimigo meu, vai ter um monte de respostas. E você precisa estar trabalhando isso aí com ele. E aí você vai perguntar, quem é o JJ para você? Sou eu. Certo, então você está ligado ao condomínio espiritual do JJ. Perfeito. Deixa eu te perguntar, você é o JJ dessa vida ou de outra existência? Não, de outra existência. Ah, certo. Deixa eu te perguntar, você é homem ou mulher? Não, sou mulher. Ah, então você é o JJ numa existência passada em que ele foi uma mulher. Ótimo. O que aconteceu? O que foi? O que aconteceu? Por que você está se manifestando no campo energético do JJ? Aí ele vai discorrer tudinho. Olha, eu era uma bruxa e eu fui queimada na Santa Inquisição. Eu sofri assim, assim, assim. E hoje eu estou transferindo essas dores para ele. Mas não é porque eu quero não, tal. Vai conversar. Ou então você pode encontrar ele num estado de hipnose tão profunda que ele não vai saber te responder nada. Então você tem que tirar ele do estado de hipnose, tem que utilizar as técnicas. Ah, Odair, fala as técnicas pra gente. Tá lá no curso básico de apometria. Então você não precisa ficar, eu não preciso ficar repetindo técnica por técnica aqui não. Tá tudo lá, uma por uma. Uma por uma. E aí vou para cada caso com uma técnica. Por exemplo, mostrar o passado, a origem. Esse espelho áurico, hoje, nós já fizemos a substituição dele pela regressão no tempo e no espaço. É muito mais eficaz do que o espelho áurico. Muito mais eficaz. Por quê? O que tem mais efeito para você? Você ver uma imagem num espelho, numa tela, ou você sentir o que aconteceu. Por exemplo, você vê numa tela alguém levando uma injeção, é uma impressão que você tem. Você levar uma injeção, principalmente uma benzetacil da vida, é outra sensação, não é? Então, quando você, por exemplo, é um obsessor do JJ, e ele está lá, falando que quer se vingar do JJ, porque o JJ matou o passo preto dele na vida passada. Não, o JJ matou meu passarinho e agora eu quero o sangue dele. Aí você vai fazer o quê? Volta lá no passado, ó, lá na origem. Volta lá na origem dessa relação de ódio que existe entre você e o JJ. Volta lá onde foi plantada essa sementinha que você colheu em matéria de dor. Volta lá. 1, 2, 3. Volta lá no passado e mostra para ele. Aí ele vai ver e fala assim: nossa, ele era um índio e eu era um explorador espanhol e nós entramos e invadimos a aldeia dele, dizimamos a aldeia dele, matamos todo mundo. Aí vem aqui analisar os motivos da vingança, né? Aí ótimo, já reconheceu. Tá vendo, meu irmãozinho? Aí, ó, você tá querendo se vingar do JJ porque o JJ matou seu passarinho. Agora você tá vendo que, na verdade, ele foi só um instrumento de resgate para um sofrimento que você, muito maior que você causou para ele e para várias outras pessoas lá no passado. Você está querendo se vingar de algo pequenininho, que realmente essa sementinha de dor foi plantada lá no passado com muito sofrimento. Observa isso. Aí eu adoro fazer essa pergunta: você se sente tão vítima quanto você se sentia? Você ainda acha que ele é aquele monstro que você achava que era? Ele vira e fala: não, agora eu entendi. Ótimo, então tá bom. Retorna aqui para o dia de hoje. Venha para o dia de hoje, dia 22 de junho de 2022. Venha para o dia de hoje. Então, meu irmãozinho, agora você reconheceu que o mal que o JJ fez para você naquela outra encarnação foi pequenininho
perto do mal que você fez para ele e para várias outras pessoas, em uma encarnação anterior, em uma situação anterior. Mostra para ele que os motivos da vingança dele são pequenos, perto do que ele plantou. Ele colheu pouquinha coisa. Então, meu irmãozinho, agora está na hora de vocês sanarem essa dívida, quitarem essa dívida, através do perdão. Agora que você sabe da verdade, você perdoa o nosso irmãozinho JJ por ele ter matado o seu passarinho? Perdoou. Ótimo. Então, agora, se o JJ estiver presente, eu posso perguntar na boca o JJ. JJ, você perdoa o nosso irmãozinho por ele ter ficado tanto tempo na ignorância, achando que você era mal, sendo que na verdade ele estava enganado? Você o perdoa? Perdoa. E eu geralmente viro para a entidade e pergunto: você sentiu a energia do perdão dele? Senti. Pois é, meu irmão. O perdão libertou vocês dois. Libertou vocês dois. Tanto ele que te perdoou, quanto você que pediu perdão. Tanto você que perdoou, quanto ele que te pediu perdão. Está liberto. Então fica bem mais fácil de tratar. Então agora, meu irmãozinho, o que você está precisando? E aí vai fazer o restante do atendimento na boa, que vai fazer a restauração da forma humana. Meu irmãozinho, o que você está precisando? Não, é porque eu ainda estou muito sofrido, então vamos tratar você, vamos te reconstituir, vamos trazer a forma humana perfeita e saudável, vamos descer um tubo de luz violeta para reconstituir todo o seu sistema energético, vamos trazer a cura plena para você, vamos tratar todos os seus corpos, vamos reconstituir a sua forma humana, vamos te dar um banho de água crística, vamos trocar as suas vestes, vamos te dar uma túnica branca. Você está sentindo fome? Tô. Então se alimenta. Está sentindo sede? Tô. Então beba água. Vamos aproveitar esse momento para poder te tratar. E trata ele, reconstitui, traz a forma humana perfeita e saudável. Eu adoro falar, trazendo a sua forma humana perfeita e saudável. Reconstituindo todo o seu agregado espiritual, porque ali, gente, é um agregado espiritual que está do corpo astral para cima, está tudo ali. Então vamos trazer a forma perfeita e saudável, utilizando cromoterapia, olha só, o amarelo e limão, para limpeza e reconstituição. E hoje eu posso garantir para vocês, nós estamos em plena era de aquário, a luz violeta para a transmutação. Não tem nada melhor do que a chama violeta para poder transmutar, trazer a forma humana perfeita, saudável, reconstituir, transmutar, curar, tudo. Então é o momento de fazer essa restauração. Algo muito importante que é falado aqui, olha só, a transmutação de energia, mudar o padrão vibratório desse ser. E aí tem algumas observações aqui, ó. Sentimentos negativos que ficam sedimentados nos chakras e nos corpos. O procedimento correto neste caso é transmutar a energia negativa em positiva, podendo-se, por exemplo, utilizar o violeta suave. É igual eu falei, vamos transmutar os sentimentos, porque antes tinha aquele negócio de retirar a energia. Não. Hoje, transmuta, transforma energia negativa em energia positiva, o ódio em amor, o rancor em perdão, a mágoa em compaixão, em reconciliação. Utiliza de forma inicial e depois, se necessário, um violeta intenso, que é mais escuro. Deve-se lembrar que a cor violeta transmuta mesmo, e utilizar o violeta intenso de forma inicial pode trazer o desconforto ao espírito atendido. Porque quando você joga um violeta intenso logo de cara, aquele processo de transmutação pode ser tão rápido que pode trazer um certo desconforto. Então começa com violeta suave e vai aumentando a gradação desse violeta até chegar no violeta bem intenso.
bem escuro, para transmutar tudo ali. Eu utilizo o violeta demais quando a gente vai fazer resgate de bolsões de sofrimento. Então eu trago um tubo de luz violeta e desço esse tubo de luz violeta sobre aqueles espíritos ali. E eu vou falando, transmutando seus corpos, transmutando suas formas, trazendo a forma humana perfeita e saudável para todos esses irmãos. É muito importante. Uma técnica que recomendamos não mais ser utilizada, mas que deve ser do conhecimento de todos, é a de drenar a energia negativa. Pois hoje é preferível substituir o negativo pelo positivo. É o que eu falei. Nada disso de drenar a energia negativa. Não vamos converter essa energia. Hoje nós temos o conhecimento de que nós podemos converter. Nós estamos em plena era de Aquário, em plena era do raio violeta. Então vamos utilizar a chama violeta para converter isso. Vamos converter, vamos substituir, vamos inverter a polaridade dessa energia com a chama violeta. Então desse negócio de drenar essa energia mais. Por quê, gente? Olha aqui a observação. No procedimento de drenar a energia negativa, devemos lembrar que de fato ela será drenada, mas se não for acompanhado de nenhum outro comando, que pode acontecer, muito provavelmente essa energia ficará no local onde são feitas as reuniões de apometria. Devemos lembrar a célebre frase de Lavoisier: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então vamos utilizar essa técnica, vamos transformar essa energia, não vamos só drenar essa energia, porque drenar a energia e utilizar qualquer outra técnica para dissolvê-la, como por exemplo enviar para o Sol, que foi orientado pela espiritualidade, que agora não tem essa história de drenar a energia e mandar para o núcleo da Terra. A Terra não aguenta mais tanta energia imunda que a humanidade jogou para o centro dela, então não é para fazer isso mais. A Terra não vai ficar transmutando essa energia mais, manda para o Sol. Aí sim, mas se você se esquecer, só drenar a energia, ela vai ficar ali naquele local. E se você faz uma reunião de apometria na sua casa? E se você faz uma reunião de apometria em algum imóvel, por exemplo, comercial, que já aconteceu? Por exemplo, durante a semana lá era um imóvel comercial. No final de semana o pessoal fazia trabalhos de apometria. Aí de repente o dono daquele imóvel não consegue entender por que não entra cliente mais lá. Por que ele começa a levar cano, por que ele começa a ter prejuízo, por que começa a perder produto na prateleira. Ele não entende por quê. É a energia que está impregnada lá. Então nós temos que ter a sabedoria de não drenar mais. Ou se drena, despacha. Não deixa energia no local. Mas em vez de drenar e dispersar, vamos converter. É bem mais prático, tá ok? Bem, deixa eu mudar aqui, porque eu fiz uma mudançazinha no arquivo e aqui, vamos continuar com outros procedimentos. Buscar outras vivências com o paciente, mentalizando sempre o problema apresentado. Isso aqui, gente, é importantíssimo a gente fazer essa busca de memórias positivas lá do passado. Lembra da técnica que a gente utilizava de impregnação de imagens positivas? Impregnar imagens positivas no campo. Algum problema, Cássia? Não, só olhando. Tá. Impregnar imagens positivas no campo de memória do paciente ou daquela entidade que estava se manifestando ali. Então é importante a gente fazer isso
para poder a gente resolver aquela questão do consulente que está sendo tratado ali. Não importa se é um encarnado que está buscando um atendimento, ou se é uma personalidade, ou se é um obsessor, você sempre vai buscar resolver aquela questão ali da melhor forma possível. E não tem nada melhor para substituir um pensamento negativo que foi feita uma despolarização dos estímulos da memória do que você impregnar outras experiências positivas no campo energético, de memória daquele ente comunicante ali. Então vai sempre buscar objetivar, resolver aquele problema que foi apresentado. Por exemplo, uma vítima de abuso sexual na infância. Claro que você vai acessar uma outra experiência dela em que ela teve uma infância feliz. E vai fazer essa substituição de arquivo, do arquivo da criança violentada pelo arquivo da criança que viveu uma vida feliz. Vai fazer essa substituição. Porque aquele arquivo foi despolarizado, ele foi guardado na caixinha do nada ali. Para ele parar de transmitir informações para o sistema psíquico da pessoa. Então é importante, né? Quando você encontra qualquer vivência negativa, o que você vai fazer? Você vai utilizar as técnicas de despolarização dos estímulos da memória para poder retirar aquela lembrança ali. Vai despolarizar, vai desconectar aquele plugzinho. Ó, daí quando você fala retirar, retirar mesmo da... Não pode. Aquilo ali faz parte do arquivo de lembranças daquela pessoa. É experiência. Você não pode retirar aquilo ali e deletar. Não. Você vai retirar aquilo ali de onde está prejudicando e vai botar num lugarzinho onde não prejudica. Eu sempre falo assim, ó, desconecta o plugzinho, certo? Para tirar o estímulo. E aí você vai fazer o quê? Conectar a uma vivência positivada, certo? Então, você vai tratar aquela vivência sofrida, fazendo a despolarização. E depois você vai fazer a impregnação de imagens positivas. Isso seria a mesma coisa com hipnose? Olha, eu prefiro entender não como uma hipnose, mas como uma reprogramação. Certo? Uma reprogramação é você buscar um arquivo que está lá no passado, que está esquecido, e um arquivo de boa, do bem, e você substituir um arquivo que está aqui prejudicando, que está trazendo dor e sofrimento, você vai substituir um pelo outro, certo? Então, é uma espécie de troca. Então, é uma hipnose? Eu prefiro não entender como uma hipnose, porque senão a gente já parte para a hipnoterapia, né? E nós estamos falando aqui de uma técnica apométrica, né? Mas tem uma eficácia muito grande que, inclusive, a gente vê esse resultado tão positivo também na hipnose. Eu já vi superação de trauma em hipnose. Uma pessoa que tinha uma fobia absurda e que foi tratada dentro de uma hipnose essa fobia e a pessoa se curou da fobia. Então cada caso é um caso, tá? Então pode ser que até faça o quê? Dentro de um trabalho de hipnose se utilize técnicas apométricas. Sim, completamente aceitável e positivo. São técnicas que vão se unir. Então é super positivo. Uma pessoa que tem medo de água, por exemplo, eu não aprendi a nadar hoje porque eu tenho pavor de água. Foi algum trauma, alguma coisa que eu tive? Olha, cada caso é um caso, tá? Falar assim, foi, é algo muito radical. Pode ter sido um trauma dessa vida, como por exemplo a senhora pode ter sofrido algum acidente com água nessa vida, pode ter sido um nível de consciência da senhora, uma experiência, uma personalidade da senhora que afogou em outra vida e morreu afogada, pode ser
que a senhora, numa vida passada, tenha se afogado, mas não chegou a morrer, e aí esse trauma ficou. Então, cada caso é um caso, tá? Tem que ser aberta a frequência da senhora para verificar o que aconteceu. Mas para esse objetivo, com esse objetivo. Nós já fizemos o tratamento de uma pessoa, que eu já citei esse caso várias vezes, mas nós já fizemos o tratamento de uma pessoa que essa pessoa, ela afogava debaixo do chuveiro. Para poder lavar o cabelo, ela tinha que lavar o cabelo com mangueirinha, tinha que pôr a cabeça aqui e lavar com mangueirinha, porque ela afogava debaixo do chuveiro. Essa pessoa não atravessava enxurrada na rua, tinha um trauma de água absurdo. A hora que a gente abriu a frequência dessa pessoa, inclusive a gente pensou assim, certeza que morreu afogado, né? Certeza, você morreu afogado. A hora que a gente abriu a frequência da pessoa, não, era um subnível de consciência, era uma subpersonalidade de que quando ela era bebê, a mãe dela deixou ela afogar na bacia. Isso década de 60, que família pobre lavava, dava banho nas crianças, não tinha banheira, dava banho nas crianças, era daquelas bacionas de zinco, né? E a mãe dela, e a bacia, e aquela bacia, ela é grande. A mãe dela se descuidou, ela ainda era muito pequenininha, a mãe dela se descuidou e deixou ela afogar na bacia. Esse trauma ela trouxe para a vida adulta. Ela morria de medo de água. Era um trem absurdo. Ótimo, fizemos o tratamento desse subnível, tratamos e encaminhamos ele e resolvemos o problema. Peguei Odair, peguei essa pessoa e levei para dentro de um rio. Ela entrou dentro de um rio comigo, num lugar onde a água chegava aqui na altura do peito. Ela entrou comigo, eu segurando na mão dela. A hora que chegou lá, eu falei para ela, agora vamos fazer o teste de fogo. Ela o quê? Eu quero que você abaixe e afunde a sua cabeça dentro d'água. Ela não deu conta de jeito nenhum. Dá sim, acabou o trauma, lembra? Vamos acabar com isso? Então vamos. Ela abaixou e subiu. Eu, de novo. Ela abaixou de afundar a cabeça dentro d'água num rio. Pronto, resolvido o trauma. Resolvido o trauma. Sim. Eu tinha um problema quando eu era mais nova, né? E eu, desde que tinha uma idade de uns 8, 10 anos, eu comecei. Eu tinha febre. Quando eu ficava febre, eu ficava apavorada, porque tinha uma pedra, assim, uma coisa muito imensa, vinha na minha cabeça. E aquilo me girava, eu ficava alucinada, minha mãe nunca mais foi ver, minha mãe por causa disso. Certo. Quando eu fiquei moça, eu fiquei pensando assim, eu só ia dar fé mesmo no corpo de moça. Aí eu conversei com a minha mãe e disse que tem algum problema com isso, né? Ela me contou que quando eu era pequena, pequenininha, eu acordava na cama, e eu caí da cama de alto, num chão de tijolo. E a minha mãe contou só, aí eu me vi no quarto, nunca mais me aconteceu. Parei. Acabou o problema, né? Vou até repetir a história para a senhora ver que foi um autotratamento que aconteceu. A senhora simplesmente, entendendo o que estava acontecendo, resolveu. Ela narrou um caso que é bem interessante, gente. Ela disse que tinha febre, né? Uma febre altíssima, e que toda vez que ela tinha essa febre, ela tinha uma espécie de alucinação em que ela via uma pedra enorme na frente da cara dela, como se estivesse vindo para bater na cara dela. Era mais ou menos isso, né? Aí o que aconteceu? E isso persistiu durante toda a infância dela. Quando ela já era jovem, aí um dia ela conversando com a mãe contou para ela que quando ela era bebê, ela caiu da cama e caiu de cara no chão, num chão que era de tijolo, né? Ou seja, aqueles tijolos ali ficaram gravados na mente dela, que era pedra, né? Então, ali houve uma fragmentação, ali houve uma dissociação da personalidade dela, e essa subpersonalidade, que é um fragmento da personalidade, se manifestava através dessa febre e dessas imagens que ela via quando estava tendo essa febre, essa alucinação. Ou seja, esse subnível de consciência da senhora estava obsediando a senhora.
Quando a senhora tomou consciência do fato de que, então agora está explicado o porquê da febre e o porquê dessa imagem. Foi porque, pensa, quando a senhora era bebê, a senhora caiu e bateu com a cabeça no chão. Olha só. E a partir do momento em que a senhora tomou consciência disso, automaticamente anulou, foi um autotratamento, uma autoapometria e anulou toda a interferência que esse subnível estava afetando a senhora. Essa criança ferida foi tratada. Então, isso acontece com a gente diuturnamente. E é um problema sério esse negócio dos pais da gente não contarem pra gente tudo o que aconteceu com a gente quando a gente era criança. Igual tem uma menina que eu conheço, filha de uma vizinha nossa, que quando ela era um bebezinho, acho que ela tinha no máximo uns 3 meses, ela rolou na cama e caiu da cama também, bateu a cabeça no chão, inclusive teve traumatismo. Fizeram um exame, teve traumatismo craniano a criança. E hoje ela tem aí por volta dos seus 22, 23 anos, essa menina. E ela reclama de dores de cabeça, reclama de sinusite, reclama de um monte de coisa, desenvolveu psoríase, desenvolveu um monte de problemas emocionais. Com certeza essa menina tem um subnível que está machucado. Essa criancinha que caiu e bateu com a cabeça está lá, interferindo no psiquismo dela hoje, e de repente essa interferência é que traz tantos problemas de saúde para ela como ela tem hoje. Para vocês verem a situação, o tanto que isso é sério. A filha dela também levou um tombo, que essa menina hoje é mãe. E olha a coisa aí, gente, a repetição, que é tão falado lá na constelação familiar. A repetição. Ela caiu quando era bebê, a filha dela também caiu quando era bebê. Mesmo tombo, mesma situação. Pensa, isso vai passar, com certeza vai trazer repercussões no futuro dessa criança. Então é importantíssimo que os nossos pais nos contem as cacetadas que a gente já levou. É igual ao meu caso, por exemplo. Minha mãe me contou quando eu literalmente morri, eu tinha 1 ano e 9 meses, eu morri afogado. Minha mãe me contou isso. E isso me ajudou muito a superar alguns traumas meus com relação à questão de morte. Então é importante, sabe? Quem tem pai, quem tem mãe ainda, e que tem algum tipo de problema, sentar com a mamãe, mãe, aconteceu alguma coisa assim, mais extraordinária, quando eu era bebê, quando eu era criança? Igual o caso que eu gosto de citar de um amigo meu, que ele reclamava que tinha dor de cabeça da hora que levantava até a hora que dormia, e ele já tinha ido em tudo quanto é médico, e só encontravam enxaqueca, e passavam remédio para enxaqueca que não resolvia. Ele foi numa igreja evangélica, falaram que ele estava possuído pelo demônio. Ele foi num centro espírita, falaram para ele que ele era médium e que ele sentia a presença dos espíritos, que ele tinha que desenvolver a mediunidade dele. Ele falou, não quero nenhum nem outro, pelo amor de Deus. Aí o que aconteceu? Quando a gente abre a frequência dele na apometria, se manifesta um subnível de consciência dele, de um bebê tossindo, chorando, vomitando. Aí a gente fez todas as técnicas de avanço no tempo, colocou ele com 6 aninhos, porque uma criança de 6 anos aí consegue contar o que aconteceu. Aí a gente perguntou a ele o que aconteceu. Ele foi e falou que tinha intoxicado com a mamadeira, e que tinha quase morrido, e que vomitava muito, que fazia muito cocô, que sofria muito, que sofreu muito, e patati patatá. Aí a gente foi e tratou esse subnível de consciência dele. Aí nós fomos e falamos para ele, que era para ele perguntar à mãe dele se isso tinha acontecido. Ele foi e falou para a mãe dele, perguntou à mãe dele falou, não, realmente aconteceu. Quando você era bebê, a família dele é do Tocantins, a gente ia viajar para o Tocantins, e eu fui preparar um monte de mamadeira antes da gente viajar, para poder ir te dando essas mamadeiras no caminho daqui para lá, e você intoxicou com uma mamadeira no meio do caminho, porque ela fermentou.
e você intoxicou. E realmente você vomitou, teve diarreia, quase morreu. Você quase morreu. Pensei que você ia morrer. Graças a Deus você sobreviveu. Aí ele foi e perguntou de que era feita aquela mamadeira. Aí, década de 70, família pobre, tinha maisena? Não, né? Então o que as pessoas utilizavam para fazer engrossadinho de mingau para as crianças? Farinha de trigo torrada. Quem lembra daqueles mingauzinhos que mãe fazia? Pegava farinha de trigo, colocava na panela, torrava a farinha de trigo, acrescentava leite e açúcar e fazia o mingau de farinha de trigo. Eu tomei demais. A mãe dele fez esse tipo de mingau para poder dar para ele. Aí eu virei para ele e falei, matei a charada. O que você toma no café da manhã? Ele falou, leite, café e pão. Eu falei, leite, farinha de trigo e açúcar. Não tem conversa. Você está unindo os 3 elementos que te fizeram mal, e toda vez que você toma o seu café da manhã, aquela criança que quase morreu intoxicada com esses 3 elementos, grita na sua cabeça, não faz isso, você vai morrer. Então vamos fazer o seguinte, e isso, gente, olha que fantástico. Gente, claro, tratamos esse subnível de consciência dele, mas nós fomos e orientamos ele, a partir de hoje, não junta essas 3 coisas mais no seu café da manhã, combinado? Combinado. Nunca mais teve dor de cabeça, acabou. O resultado foi tão fantástico que depois disso eles são 9 irmãos. Dos 9 irmãos dele, uns 6 ou 7 trataram com a gente aqui, inclusive a mãe dele. Do tanto que eles gostaram do tratamento. O tanto foi positivo. Inclusive ele fala que a mãe dele tinha uma depressão absurda, que era tão exagerada a depressão dela, que ela conseguia adoecer os animais na fazenda. Ela ficava num estado de tristeza tão grande que animais morriam. Morria bezerro, morria galinha, morria pato. Para vocês verem, hein? Aí a gente foi, abriu a frequência da mãe dele, tratou, resolveu o problema, tá lá a velhinha feliz e saudável hoje em dia, e os bichos dela tudo lá. Resolvido o problema. Antena de negatividade. Exatamente, para você ver. Capaz de matar até os bichos. Então é importante a gente buscar o motivo. Como fala aqui, ó, buscar sempre o motivo. Não adianta tratar a causa, tem que buscar a origem do problema. Adianta eu tratar ele, o doente aqui agora hoje, que está sofrendo com dor de cabeça, e empurrar só remédio para poder aliviar a dor de cabeça dele, não resolver, falar que é só enxaqueca e pronto. Ou então falar igual falaram, que era possessão demoníaca, o outro vem e fala que era mediunidade. Não, a gente tem que buscar a origem, tem que tratar a causa e cuidar do mal que se está fazendo. Buscar a origem e entender o porquê desse, e desde quando que podem ser de vidas passadas, existe essa ligação. Então a gente vai investigar sim, a gente vai buscar a origem do problema. Sim. A minha sobrinha, ela esteve aqui, ela tinha uma dor no dedinho terrível, mas ela achava que dia que ela veio fazer tratamento com outras coisas, passaram uns dias comentando com ela um outro caso que aconteceu aqui com a gente, ela falou, tia, meu dedinho não dói mais, então provavelmente deve ter acontecido. Foi tratado. Exatamente. Algo que ela nem ligava, ela nem ligou a essa questão da dor do dedinho, tá? Foi tratada uma outra situação que resolveu essa questão. De repente ela reclamou de uma dor de cabeça, mas que aí... Pois é, pensa o seguinte, ela reclamou de uma dor de cabeça e de repente a gente entra no campo dela e descobre uma personalidade dela que foi torturada na Idade Média. E aí... Entre os artifícios de tortura que eles utilizavam na Idade Média, era o que? Amputação de dedos. Então podem ter amputado o dedinho mindinho dela lá do pé. Podem ter feito algo assim. Outro dia teve uma senhora que veio fazer um tratamento com a gente aqui, e as meninas estavam presentes na sala. Quando essa senhora reclamou de uma dor que ela sentia no peito do pé. Falou, daí é uma dor que eu não consigo pôr o pé no chão, do tanto que dói. Aí a gente foi pedir uma entidade para poder visualizar o que era. A entidade foi e falou assim,
tem um prego gigantesco, daqueles pregos tipo que pregaram Jesus na cruz mesmo, fincado no seu pé. Ele atravessou seu pé, tanto que a dor é como, e ele foi falando para ela, a dor é como se estivesse atravessando algo no seu pé. Ela, pois é, tem um prego aí gigantesco, vamos retirar esse prego. Ele foi lá, fez as técnicas de retirada, retirou o prego, tratou, curou e belezinha e tal, mandou ela descer da maca. Gente, ela desceu da maca batendo o pé no chão. Você estava lá no dia, né? Batendo o pé no chão. Falou, gente, olha aqui, que maravilha, eu não estava conseguindo pôr o pé no chão. Então, a gente tem essas ferramentas, então vamos utilizar. Tem o conhecimento, vamos utilizar. Não vamos ter medo de utilizar as técnicas, não. Vamos pôr o trabalho, as mãos, achar rua. Tá ok? Olha aqui, ó. Algo importante aqui, ó. Mostrar no passado os seus comportamentos e atitudes, que muitas vezes o levaram à morte. Trazer sentimentos nobres, mostrar coisas boas que ele fez. É aquele caso que eu falei para vocês. Leva ele lá no passado e vê que o sofrimento dele, o que levou ele à morte, é consequência de comportamentos errados dele. Então faz a utilização da técnica de regressão no tempo e no espaço. Leva ele lá no passado para ele ver a causa do problema. E trata isso para ele reconhecer a causa do problema. Reconhecer a causa do problema, traz ele para o presente e utiliza imagens positivas. Busca, porque de repente a pessoa só vê, igual o meu caso mesmo, eu só vi a encarnação ruim minha. Até que um dia uma pessoa falou assim, não, eu falei assim, poxa, eu me sinto um verme, porque toda manifestação minha, só coisa ruim. Nossa, tá doido. Eu realmente mereço ser exilado, porque vai ser carne seca assim lá longe. Aí a médium foi e falou, não, Odair, teve uma encarnação sua que você foi um pastor de ovelhas. E que você distribuiu amor durante toda a sua vida. Você morreu bem velhinho, cercado de amor com sua família inteira ao seu redor. Isso aí me deu animação, viu? Falou assim, então dessas 133, deve ter sido 131 carne seca, 130 uma boa, e essa agora que eu estou pelejando aqui, 133, deve ser, né? Então foi muito legal. Então a gente pode fazer isso, buscar, meu irmãozinho, vai lá numa encarnação em que você foi feliz, em que você foi bacana, em que você teve uma vida legal. Você busca dentro daquelas linhas encarnatórias dele, uma linha encarnatória positiva, em que ele foi uma pessoa de fé, em que ele foi uma pessoa boa, em que ele praticou a caridade, em que ele praticou o amor. Não busca só aquelas linhas negativas em que ele jogou pedra na cruz, que ele soltou cupim na arca de Noé. Não, busca coisa boa para ele, imagens boas, coisas positivas. Jogou pó de mico no Santo Sudário? Não, peraí. Vai lá e pega uma imagem positiva, traz essa imagem positiva para ele, é muito importante. Olha aqui, ó, retornar com ele ao passado lentamente, perguntando se ainda resta sentimento de vingança ou ódio. É igual eu falei para vocês. Pergunta para ele, você ainda se sente tão vítima? Você ainda odeia o JJ? Não, agora eu entendi. Então ótimo, perfeito, chegou o momento da reconciliação entre vocês. E aí você pode utilizar aquela técnica de progressão no tempo e no espaço. E leva ele para o futuro e mostra para ele uma das possibilidades de futuro para ele, se ele perdoar, se ele mudar de comportamento. Quem sabe numa próxima existência ele venha como um neto do JJ. Quem sabe ele venha como um filho do JJ numa próxima vida. Ou pai do JJ numa próxima vida, sei lá. Mostra para ele imagens positivas, traz essa coisa bacana do sentimento positivo, da esperança para ele. É muito importante a gente fazer isso. Limpar o incorporado novamente, limpando os cordões, chakras e corpos. Essa questão aqui é aquela técnica de limpeza que a gente faz quando é um espírito que está se manifestando, um corpo se manifestando, uma personalidade se manifestando. É importante a gente fazer essa limpeza, dar banho,
trocar de roupa, limpar o cordão, porque às vezes é encarnado, é uma personalidade, é um subnível, então limpa o cordão, faz uma limpeza, reequilibra os chakras, faz um tratamento completo. Pergunta, eu adoro perguntar, tem mais alguma coisa que você necessita? Há mais algo que nós podemos fazer por você? É muito bacana mesmo. Então utiliza as técnicas, vamos utilizar essas ferramentas, né? Olha aqui, ó, aplicamos o rosa em seus chakras, a ênfase em sentimentos de amor, bondade, felicidade, amizade, perdão, cumprindo as suas obrigações, cumprimento das suas obrigações, humildade, etc. Jogar o rosa no chakra cardíaco, joga o verde para equilibrar, joga o rosa para trazer bons sentimentos. Trabalha os chakras da pessoa. Se você conhece cromoterapia de chakras, então vai utilizar a cromoterapia para poder tratar chakra por chakra. Ó, daí eu não sei aonde que está isso. Vai lá na aula do curso básico, está lá a aula sobre chakras. Eu ensino sobre runoterapia, cristalterapia, cromoterapia, todo tipo de técnica para tratamento de chakras. Você pode utilizar radiestesia, você pode regular os chakras com o pêndulo. Você tem uma série de ferramentas que podem ser utilizadas. Então, utiliza. As técnicas estão aí para serem utilizadas. Aí, ó, a questão da técnica de impregnação magnética mental com imagens positivas. Já falei para vocês. Despolarizou, você desplugou. Então não deixa aquele pluguezinho solto não, porque senão aquele pluguezinho vai acabar conectando em alguma outra imagem negativa. Pega aquele pluguezinho e conecta ele numa imagem mental positiva. Essa imagem mental positiva, como eu falei para vocês mais atrás, pode ser de uma outra experiência de vida dessa entidade manifestante, ou então você dar o comando e você impregnar. Você dar o comando impregnando imagens positivas na mente do meu irmãozinho, imagem de esperança, de amor, de paz, de perdão, de perseverança, de esperança, de luz, de fé. Impregna tudo isso. E toda vez que você está impregnando isso nele aqui, e você está falando isso, gente, você está trabalhando no seu campo mental. Todas essas imagens relacionadas a tudo isso. De perdão, você mentaliza alguém perdoando alguém. De esperança, alguém tendo esperança para alguma situação que ele julgava impossível. De fé, uma imagem de devoção, de alguém caindo de joelhos no chão e agradecendo a Deus por uma cura. De amor, sentimentos de pessoas abraçando ele. Você vai trabalhando tudo isso na sua mente e jogando na mente dele. Impregna todas essas imagens. É muito positivo. Olha só, mostrar o local para onde ele vai ser impregnado. Fantástica essa técnica. É o que eu falei para vocês. Olha, se você aceitar a nossa ajuda, olha para onde você vai e faz a viagem no tempo e no espaço, a progressão no tempo e no espaço. Veja isso, se você aceitar a nossa ajuda, se você aceitar reconciliar-se com o nosso irmão, olha para onde você vai. Nossa, é um lugar tão bonito, é um hospital. E isso, exatamente, é para aí que você vai. Traz parente. Gente, não tem técnica melhor para poder convencer um espírito a retornar para o caminho da luz do que você buscar a mãe dele. Muitas vezes eu falo para o espírito o seguinte: olha, tem alguém que quer conversar com você. Veja quem é essa pessoa que está se aproximando de você. Eu sempre falo assim. Aí logo começa a chorar: é minha mãe, é minha mãe, é minha mãe. Pois é. Então sua mãe veio para poder te esclarecer, para poder te orientar. Escuta o que a sua mãe está te falando. Ela está me falando para perdoar, que ela já me perdoou e tudo mais. É a coisa mais linda do mundo. Olha, algo fantástico. Mostra a programação reencarnatória, como eu disse para vocês. Mostra para ele que numa próxima encarnação ele vai ser netinho do JJ. Mostra que ele vai ser neto do Victor. Mostra que numa próxima existência, quem sabe, aí fala: não, mas é porque eu vou reencarnar e o JJ já está idoso, então não vai dar para poder e tal. Não, mas então mostra para ele que de repente, quem sabe, ele vai reencarnar logo e ele vai ser o pai do JJ numa próxima vida.
JJ desencarna daqui 10, 20 anos, ele já vai ser adulto nessa época, ele vai ser pai do JJ numa próxima encarnação. Mostra para ele as possibilidades. Eu adoro fazer isso, porque muitas vezes eu também mostro, eu falo assim, ó, vai lá para o futuro e veja as consequências dos seus atos se você continuar rancoroso desse jeito. Vai, veja lá. Aí, nossa, eu estou sofrendo, eu não quero isso não, eu estou sofrendo, eu estou sentindo dor, onde é que eu estou perdido. Alguns conseguem até se ver em exílio. Fala assim, gente, eu não estou no planeta Terra, que lugar é esse? Esse céu vermelho? O que é isso aqui? Ah, então você foi exilado, meu irmão, porque você não aceitou perdoar. Você continuou agarrado ao ódio, à vingança. E infelizmente você não se enquadrou mais no campo energético da Terra, no novo sistema energético da Terra. Você foi exilado. Então, meu irmãozinho, olha a possibilidade que você está tendo. Agora, olha só a possibilidade de você ter uma nova oportunidade. Veja aí, ó, se você perdoar. Aí ele vira e fala, nossa, eu estou num lugar bacana, é um hospital. Tá vendo, meu irmão? Qual dos dois futuros você prefere? Vocês acham que ele vai querer o chapado? Vocês acham que ele vai querer ser exilado? Vocês acham que ele vai querer sofrimento? Só se for besta? Então ele vai, não, eu quero a segunda opção. Ótimo, pronto, é simples assim. Então você tem que perguntar a ele, e aí, como que você se sente nessa situação aí? Tá feliz? Não, tô sofrendo, pelo amor de Deus. Ótimo, então chega de sofrimento, meu irmão. Vê aí, ó, na segunda opção, você reencarnar. Como você está sentindo? Ah, eu estou achando bom demais a conta. O Victor está comigo no colo, ele é meu vovô, ele está me tratando com tanto amor. Você está sentindo o amor dele? Estou. Como que você está se sentindo? Nossa, super bem, estou super feliz. É simples assim. Coisa muito importante, gente. Nunca deixe um espírito voando, sempre encaminhe ele para o hospital, tá? Sempre. Seja um espírito, seja uma personalidade, seja uma subpersonalidade. Às vezes uma personalidade ou uma subpersonalidade, você ainda pode perguntar, olha, agora que você já se conscientizou, você está preparado para voltar para a conta? Está preparado para voltar para o condomínio espiritual do Victor? Não estou. Ah, então vamos te encaminhar para o hospital para você dar continuidade a esse tratamento lá. Encaminha ele para o hospital. Daí, mas personalidade pode ir para o hospital? Deve. Subpersonalidade pode? Deve. Corpos astrais, o corpo mental superior do Victor pode ir para o hospital? Pode. Porque ele vai estar conectado ao Victor pelos cordões fluídicos. Ele vai estar conectado pelo cordão prateado. Então pode e deve. Encaminha para o hospital, sempre. Colocação de MOF a gente nem discute, né, gente? Perguntou, tá doendo, utiliza o MOF. Utiliza o MOF para qualquer tipo de situação. Daí o que é MOF? Nós temos lá no curso básico a aula inteira, 12ª aula inteira sobre MOF, microorganizador floral. E lá nós temos até as imagens que foram vistas por uma médium vidente dos florais que eram colocados. Daí como que eu aprendo a fazer MOF? Assiste a aula. Gente, tem uma menina lá de Minas Gerais que ela virou para mim e falou assim, daí você não faz a ideia do tanto que eu virei mofadora. Agora eu estou mofando, Deus todo mundo. Pessoa chegou e me reclamando do negócio, eu posso fazer uma técnicazinha com você? Pode. Eu vou lá, crio um MOF e coloco na pessoa. É incrível o resultado daí. Eu estou maravilhada. A menina lá de Minas falou para mim. Então, assistindo a aula sobre MOF, você vai aprender como que é a colocação do MOF, tá bom? Então, gente, nós vamos encerrar nossa aula hoje, nós vamos parar aqui no item 3.2, tá? Depois nós vamos dar continuidade. Inclusive, eu até pensei que o curso hoje ia correr de uma forma mais rápida e que a gente conseguiria chegar no docinho de coco, que é a doutrinação de magos negros, né? Mas eu acho que esse tema de magos negros, ele é tão importante que realmente vai uma aula inteira só para falar deles. Ah, Odair, mas
que é mago negro? Lá no curso básico de apometria, está lá quem são os magos negros. Olha aí, quais são as técnicas para tratar mago negro? Está tudo lá no curso básico de apometria, todas as técnicas de contenção, as técnicas de reconhecimento que perguntaram hoje, as técnicas de doutrinação, as técnicas para encaminhamento, as técnicas para tratamentos especiais para magos negros. Está tudo lá no curso básico. Corre lá no curso básico e assiste. Ah, Odair, mas eu estou no curso presencial. Não custa nada você correr lá no curso básico e assistir. Tá bom? Então nós vamos parar por aqui hoje. Na nossa próxima aula a gente dá continuidade com a questão dos bolsões de sofrimento. A gente vai falar sobre os bolsões, tá? Que é um fator importantíssimo dentro dos trabalhos de apometria. Porque besta da gente que acha que a gente está aqui e não está conectado a bolsões de sofrimento lá do passado, em zonas umbralinas e inclusive em frações de tempo e espaço completamente dissociadas da atual, tá? Então pode ter uma personalidade nossa que morreu lá na Guerra dos Farrapos, por exemplo, na Revolução Farroupilha, e essa personalidade nossa está aprisionada lá na Revolução Farroupilha. E aí o que acontece? Ela está interferindo no nosso psiquismo aqui hoje. E ela precisa ser resgatada lá. A hora que você chega lá, tem mais um monte de farrapos desencarnados lá, sofrendo também, e que precisam ser resgatados. Alguns até já estão reencarnados, e são personalidades que estão aprisionadas lá. Outros estão ainda desencarnados naquele estado de sofrimento. Resgata todo mundo e traz. Aí nós vamos falar disso aí na nossa próxima aula. Tá ok? Então vamos encerrar nossa aula, agradecendo a toda a espiritualidade superior pelas graças e bênçãos recebidas e pedindo permissão a toda a egrégora espiritual da nossa casa para que nós possamos encerrar a nossa aula de hoje orando a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal, pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja e assim é. Muito obrigado a todos, gratidão pela atenção e namastê. Muita gratidão.